sejam oficialmente muito bem-vindas aqui a nosso encontro Conexão e Carreira, que tem como objetivo conectar vocês a assuntos que possam potencializar a sua carreira, a sua profissão, você internamente, para que você, como CPF, possa ter um CNPJ, digamos assim, ainda mais forte. Nós estamos hoje com uma super participação, a Dani Ferreira. Ela vai nos ajudar a entender um pouco mais internamente nossos porquês, porque para a gente chegar a um local, a gente precisa entender bem ali o nosso ponto de partida, o nosso terreno, para então traçar uma rota mais assertiva. E a Dani vai nos ajudar nisso hoje. Ela vai também se apresentar um pouco mais para vocês, vai fazer a apresentação. Nosso chat está aberto, de repente vocês podem ir colocando algumas colocações aí, que Dani também vai estar de olho e a gente vai fazendo aqui essa interação. No mais, ao final, a gente pode abrir para mais perguntas, uma troca aqui de ideias entre nós, tá ok? Dani, muito obrigada por ter concordado em participar conosco, mesmo aí diante da sua agenda tão cheia e corrida. Muito obrigada, tá contigo. Ai, Vera, eu que agradeço aí o convite. Muito obrigado pela confiança, pela parceria e poder compartilhar aqui a minha história, o meu trabalho, o meu projeto, a minha jornada de vida também. E quero agradecer a presença aí de todas vocês aqui nessa tarde, né? 4 horas da tarde. Então sejam todas bem-vindas, meninas. Com muita alegria, com muita gratidão, que eu quero compartilhar um pouquinho aí da minha trajetória com vocês. Bom, então, como a Vera trouxe, o tema de hoje é descubra os seus 3 porquês e seja mais feliz e próspero. Eu quero compartilhar com vocês, trazer 3 aspectos, né, que são importantes na nossa jornada para a gente refletir quais são as escolhas que a gente tem feito na nossa vida e de que forma que a gente pode fazer escolhas mais assertivas e mais conscientes e caminhar nessa vida com mais propósito e com mais significado. Então, vou compartilhar aqui com vocês os slides para facilitar aqui a nossa comunicação. Então, aqui está a nossa abertura. Descubra os seus 3 porquês e seja mais feliz, saudável e próspera. Aqui é o começo, né, de uma jornada onde eu vou compartilhar com vocês como surgiu a coleção dos Jogos da Descoberta, que hoje está transformando vidas, uma metodologia inovadora baseada aí em dinâmicas ativas, com jogos, gamificação, onde a gente trabalha o autoconhecimento e o desenvolvimento das pessoas de uma forma totalmente inovadora e diferente de tudo que tem no mercado. E ao longo aqui da minha fala, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, tá? Mas eu quero começar com uma história, a história das 2 sementes. Então, era uma vez 2 sementes, eu vou até descompartilhar aqui a tela para a gente poder para eu contar a história e ver vocês. Era uma vez, gente, 2 sementes que foram plantadas lado a lado num fértil canteiro. Uma das sementes, ela não via a hora assim de nascer, de florescer e ver como que era a vida após a terra. E ali, então, imersa nos seus pensamentos, ela ficava imaginando: ai, mas se eu nascer, eu vou poder sentir o calor do sol nas minhas folhas, eu vou sentir como que é a chuva, o vento, vou conhecer os pássaros, as borboletas, os animais, e vou poder mostrar a minha beleza para o mundo. E aí, então, nessa vontade de descobrir o novo, de manifestar sua essência, ela nasceu, floresceu e virou uma linda rosa. Ao outro lado, a outra sementinha, ela estava muito apreensiva com esse momento, né, do florescimento, do nascimento. E ela ficava pensando: ai, mas se eu nascer, o sol vai queimar as minhas folhas. Eu vou morrer de frio com o vento e com as gotas de orvalho. Ai, e aí os pássaros, as borboletas vão comer as minhas folhas. E quando as minhas flores florescerem, elas serão colhidas e colocadas em um vaso. Aí ela pensou: ai, é melhor eu ficar aqui, quietinha no meu canto e esperar o melhor momento para nascer. E então a sementinha resolveu esperar. Um belo dia, pássaro faminto pousou no canteiro. E aí ele foi lá e picou a terra.
e ele encontrou a sementinha que havia decidido aguardar o melhor momento e Inhaque comeu a semente. E aí eu pergunto para vocês, meninas que estão aqui, compartilhem comigo no chat o que que a gente aprende com essa história. Vamos lá, dedinhos aí no teclado, hein? O que que a gente aprende com essa história? Qual é a mensagem que essa história nos traz? Eu adoro as metáforas, adoro histórias, o poder das histórias, que a gente aprende muito com elas, né? Então vamos lá. Eu preciso ter coragem para florescer. Boa, Edneuza. Gratidão. Que mais, meninas? Olha lá. Perdemos oportunidades ou a chance de fazer algo se ficarmos esperando o melhor momento. E aí, pode ser que esse melhor momento nunca chegue, né, Vera? Nunca chega. Que todo momento é o certo. Boa, Beth. Acreditar no nosso potencial. Isso mesmo, meninas. Então é isso, a gente precisa, né, de coragem, coragem para a gente ir em busca do algo novo, mesmo com medo, certo? E aí, então, quando a gente olha para o nosso panorama, quantas pessoas hoje estão permitindo que seus medos te privem da vida incrível que nós merecemos ter? E você sabia que enquanto você vive os seus medos, você não está vivendo os seus sonhos? É mais ou menos assim. E a realidade hoje, as pesquisas mostram que 85% das pessoas hoje estão infelizes e não estão vivendo seus sonhos porque estão vivendo seus medos. Estão infelizes nas suas carreiras. Se você der um Google hoje lá, é assim, 85% das pessoas estão insatisfeitas e gostariam de trocar de função ou de carreira. Então, eu quero compartilhar com vocês que existem 2 tipos de pessoas no mundo, tá? Aquela pessoa que vive com medo de tudo, eu falo que é morrendo em vida, porque aquela pessoa que não se coloca para usar riscos, ela está praticamente em vida, não está vivendo a vida. E aquela pessoa que tem coragem para viver os seus sonhos e fazer o que ama. Existe aquela pessoa que vive sob a orientação do ego, guiada pelo quê? Nossa mente irracional, pelos nossos medos e refém das emoções. E existe aquela pessoa que vive sendo guiada pelo seu coração, pelo seu eu verdadeiro, que é protagonista da sua própria vida e que vive por um propósito. E aí, você, sou eu. Aí eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do meu dilema. Eu falo que é o dilema das 2 Dani. A Dani razão, a Dani coração, o ego e o eu verdadeiro, o amor ou o medo, o ser ou o ter. E para quem não me conhece, eu fui dentista, gente, odontopediatra durante 20 anos. E essa é a minha jornada em busca da minha razão, dos meus 3 porquês. Então, aos 35 anos, aí no auge da minha carreira como odontopediatra, eu decidi ser essa sementinha, tá? Que teve essa coragem para transcender os meus medos, seguir aí o meu coração, transcender o meu ego. Vou falar um pouquinho sobre ego também hoje e fazer o que eu amo, que hoje é viver o meu propósito, transformar vidas, pessoas. Vou falar um pouquinho mais através da metodologia que eu desenvolvi, que é a jornada da felicidade. Como odontopediatra, meninas, eu alcancei sim um sucesso na minha carreira. Eu consegui alcançar os meus principais valores, foi a liberdade, status, retorno financeiro. Eu tive uma agenda lotada, só que eu também consegui o quê? Um vazio dentro de mim. Chegou num momento da minha vida onde eu tinha tudo, tá? Eu tive ali a minha carreira bem-sucedida, eu me casei com um marido maravilhoso, tenho 2 filhos lindos, a Vitória e o Henrico, uma vida perfeita, sabe, a casa feliz, a casa dos sonhos, o carro zero, a carreira bem-sucedida, a família feliz, e tinha um vazio dentro de mim. E até que chegou um grande dia que eu torcia para os meus pacientes desmarcarem, tá? Chegou um dia que a minha secretária me ligou e ela falou:
Dani, olha, o paciente da 1h30 desmarcou. Aquele pacientinho, sabe aquele, né, que chora. Gente, a vida de odontopediatra não é aquelas flores, né? E aí, então, eu vi que naquele dia eu não ia ser dentista o resto da minha vida, porque antes eu ficava era muito brava quando os pacientes desmarcavam, porque eu tinha agenda lotada e eu não tinha como remarcar aquele paciente, tá? E foi nesse momento, nesse grande dia, onde eu comecei a torcer para os pacientes desmarcarem, que eu iniciei uma nova jornada na minha vida, que eu realmente decidi assumir quem era a verdadeira Dani, aquela Dani que eu escondi de mim mesma, atrás da odontologia. Só que chegou nesse momento onde eu decidi ser a verdadeira Dani, eu passei por um processo muito dolorido. E essa jornada eu comecei, inclusive, a introduzir no meu trabalho recentemente, tá, gente? Porque eu ainda, talvez ainda nem tinha assimilado ela toda, tá? Eu fiz parte de uma escola de treinamento e desenvolvimento mental durante 20 anos. Então, isso me sustentou, acho que enquanto eu estava na odontologia, isso sustentou a minha carreira durante muito tempo, tá? Só que chegou o momento, quando eu decidi ser a verdadeira Dani, começou a surgir alguns impactos nessa escola, tá? E aí eu fui afastada porque os conflitos começaram a acontecer e aquilo que eu mais ia aconteceu, a dor da rejeição. Gente, eu perdi todos os meus amigos que frequentavam a minha casa, eu perdi todas as pessoas que estavam do meu lado, nesses 20 anos de jornada, tá? E eu fiquei sozinha, sem ninguém. E a única pessoa que ficou ao meu lado foi a minha família, meus pais, né, e meu irmão, que ainda continuam nessa escola, porque eu acho que tudo tem uma razão de ser e de estar, mas não era o meu lugar, não era o meu lugar lá. E eu tive que passar nesse processo, né, de rejeição por muitas dores e transcender muitos dos meus medos. E os principais medos foi o medo de ser rejeitada, e eu fui, o medo de ser julgada, e eu fui, o medo de me expor e falar a minha verdade, tudo que eu nunca falei na vida, e aí eu comecei a falar, foi o que eu falo que o meu maior medo foi a minha maior liberdade, a minha maior libertação. Eu tinha medo lá de ficar sozinha. O perfil influente, né, para quem entende de perfis comportamentais, tem esse medo. É o medo de ficar sozinho, o medo de ser rejeitado, o medo de ser julgada. E eu tive que passar por todos esses medos. E eu falo que o universo, que a vida, ela é muito boa, porque ela traz pra gente aquilo que a gente realmente precisa para nossa jornada. E quando a gente aprende a aceitar e não resistir àquilo que vem para nós, gente, é libertador, tá? Então, por isso que eu falo, a dor da minha rejeição foi a minha maior liberdade. Hoje eu sou livre para ser quem eu sou. Foi fácil? Não foi. Foi uma jornada longa, tive muitos aprendizados que eu quero compartilhar com vocês agora. Alguns aprendizados que vieram de mestres, de mentores, de pessoas que passaram pela minha vida e que me apoiaram nesse momento onde eu fiquei sozinha. E uma das mensagens que eu recebi foi essa: Dani, você tem a sua própria luz. Você não precisa pegar carona na luz de ninguém. Então confia na sua luz, confia na sua história, confia no seu coração, né? E vai. E fui, gente, fui confiando nas mensagens que foi chegando para mim. Então, crie o seu próprio caminho, acredite na sua capacidade de ajudar as pessoas ao seu redor com a sua própria luz. E aí eu fui, e fui indo, e fui. As coisas foram chegando, as oportunidades foram aparecendo, as pessoas certas foram chegando no meu caminho, e eu não desisti, porque eu sabia onde eu queria chegar. Então, aos 41 anos, com muita coragem, gente, eu fechei meu consultório e com muita determinação ali, fiz uma longa jornada, fiz uma pós-graduação em competências socioemocionais, fiz várias formações em desenvolvimento humano, que é aquilo que eu realmente sempre amei fazer, que era o autoconhecimento, a espiritualidade. Se você perguntar para mim, Dani, o que você fazia nas suas horas vagas quando você era dentista? Eu estudava sobre espiritualidade e autoconhecimento, gente. E eu sempre fui aquela fora da caixinha, sabe?
sempre gostei das coisas naturais, nunca tomei remédio, sabe. Eu sempre fui aquela ovelha negra da família, que todo mundo ninguém é aquela que pensa diferente de todo mundo, tá. Então, eu fui trilhando uma nova jornada para construir a verdadeira Dani, porque a odontologia ela só foi ali uma máscara, né, aonde eu criei para que eu pudesse lá atrás, quando eu ainda não tinha coragem de manifestar a minha essência. Olha a importância, gente, da gente ter essa coragem de manifestar a nossa verdadeira essência, sabe. Então eu escolhi me permitir ser guiada, né, pelo meu coração, pela minha essência, pela minha verdade, sabe. Que hoje eu falo sem medo aquilo que eu acredito. Então hoje o meu propósito ele é transformar vidas, ajudar jovens, mulheres, líderes, capacitar profissionais que atuam com desenvolvimento humano na minha metodologia, que é a minha jornada, que é a minha história de vida, que é a jornada da felicidade, e que ela tem como pilares ali a coleção dos Jogos da Descoberta. E essa frase, ela sempre norteou a minha jornada. Se existe um caminho que nos aproxima mais da felicidade, este é o caminho da nossa verdade interior. E a gente, de verdade, a gente vai buscar muito fora, né? E a nossa verdade, a verdadeira verdade, ela está dentro de nós quando a gente passa realmente a ter coragem de ouvir o nosso coração. Então eu falo que o que é criar a sua realidade? É você acreditar no seu próprio poder interior. E não sou só eu que tenho a minha própria luz. Cada uma de vocês aqui, meninas, tem a sua própria luz. Cada uma de vocês aqui tem a sua própria história. Cada uma de vocês aqui tem algo para agregar e para compartilhar na vida de outras mulheres, de outras pessoas. A gente só precisa acreditar em nós, tá? E esse é o meu convite para vocês. Primeiro aqui, acredite em você, acredite na sua própria luz, tá? E aí, vocês podem estar perguntando, Dani, mas por que criar uma coleção de jogos? Sim, gente, por quê? Os jogos, eles facilitam o processo de autoconhecimento. As pessoas têm muita dificuldade de falar sobre elas. Então, os jogos, eles vêm para ajudar jovens, adultos, mulheres, líderes, time, a refletirem aí sobre os seus três porquês, que é o tema da nossa aula de hoje, da nossa palestra, para uma vida realmente mais feliz, saudável e próspera. Eu falo que todo mundo deveria parar e pensar quais são os seus três porquês. E aí agora eu quero compartilhar com você a metodologia que está transformando vidas de uma forma leve, dinâmica e interativa, que é a jornada da felicidade. Essa jornada, gente, ela é composta de 2 etapas, tá? A jornada da descoberta e a jornada do crescimento. E dentro dessa jornada, a gente vai fazendo reflexões, e inclusive os 3 porquês, tá? Para nossa existência. Então, a jornada da descoberta, ela tem como objetivo ajudar as pessoas a olhar para dentro de si mesmas, tá? A identificar ali o seu perfil comportamental. Alguém aqui já ouviu falar na teoria DISC, dos perfis comportamentais? Essa teoria, ela é a mais utilizada hoje no mundo para identificar perfil comportamental através de um assessment, né, de um teste online. Eu só usei a base da teoria onde eu desenvolvi os jogos da descoberta, que são os 3 jogos, o habilidades, o perfil comportamental e os 107 perguntas, tá? Eles são inspirados na teoria DISC. E aqui, então, nessa jornada, as pessoas identificam o seu perfil, as suas habilidades, os seus medos, as suas necessidades, as suas dificuldades, o que te inspira, o que te motiva. Eu ajudo as pessoas a terem mais clareza sobre qual é o seu papel na sua vida, na empresa, no local onde você trabalha, como que você pode colocar para fora os seus talentos, servir sendo verdadeiramente quem você é, quem você veio para ser no mundo. E aí, no final da jornada, o pessoal cria, né, os participantes criam um mural Quem Sou Eu, que é esse plano de desenvolvimento pessoal. Tudo que a pessoa vivenciou na jornada, ela cria o seu próprio mural. Depois eu vou mostrar as fotinhas para vocês das turmas, tá? Com o mural na mão. Então, esse é o jogo do perfil comportamental,
que é esse da caixa maior. Então, ele tem 14 estações, aonde as pessoas vão passando aqui pelas estações, né? Elas vão respondendo as perguntas, fazendo uma classificação de acordo com o que ela mais se identifica, o que ela menos se identifica, e aí no final das 14 estações ela tem ali a porcentagem de cada perfil comportamental que ela tem. Porque todos nós, gente, temos 4 perfis comportamentais em nós, tá? Aqui o que fica claro na jornada são quais são os nossos 2 perfis predominantes e os nossos 2 perfis menos predominantes, tá? Então, essa jornada leva a pessoa a realmente a uma autodescoberta e a uma autorreflexão sobre quem sou eu e como que eu tô colocando o meu papel, o meu serviço, os meus dons a serviço do mundo, tá? Então, aqui algumas fotinhas de como eu utilizo e como que você, são os profissionais de desenvolvimento humano, também estão usando os jogos na prática, tá? Aqui as pessoas fazendo o circuito do jogo da descoberta, o perfil comportamental. Como eu falei, as pessoas passam pelas 14 estações e no final elas identificam o seu perfil, tá? Aqui é uma imagem do pessoal fazendo, aqui é um outro treinamento. Aqui é um grupo de professores que eu dei aula também numa pós-graduação de competências socioemocionais. Aqui é um grupo de líderes. Aqui a gente tem o jogo das habilidades também, que é um jogo que eu amo. Ele tem 60 habilidades, sendo 15 habilidades de cada perfil comportamental. Aí, às vezes, se você pergunta para as pessoas assim: "Ah, fulano, me fala aí 5 habilidades suas, o que que você é bom?". Se eu perguntasse para vocês aqui agora, meninas, olha as minhas facilitadoras que estão aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, meninas. Se você sabe se apresentar com, sei lá, pelo menos 5 habilidades, igual tá aí. Gente, a maioria das pessoas não sabem falar nenhuma habilidade, nem 2 habilidades, quanto mais 5, 10, tá? Então, eu até trouxe um exemplo para vocês. Quando eu me apresento com as minhas habilidades, eu falo: olha, eu sou a Dani Ferrari, eu sou uma mulher determinada, criativa, otimista, confiante, influente e generosa. Então, essas são as minhas principais habilidades. Claro que a gente tem mais, tá, gente? Só escolhi essas daqui. E foi até. Não foi nem coincidência, porque a gente foi até separando as fotos para as habilidades que são realmente fortes em mim, tá? Bom, criativa não é à toa, né, gente? Desenvolvi 5 jogos. Mas só para vocês terem ideia, o quanto que as habilidades, elas facilitam até a nossa própria identificação com os nossos próprios talentos e habilidades, tá? Só um exemplo aqui. Então, os jogos, esse jogo, ele também pode ser usado para dinâmica de apresentação, para quem dá palestras, treinamentos, mentoria, sabe? Tanto no formato online quanto no formato presencial. Aqui a gente aplicando o jogo lá em grupo, onde todas as pessoas passam por todas as habilidades e elas vão anotando quais são as suas principais habilidades. Aqui também, ó, o jogo na prática, tá? E aí a gente tem o terceiro jogo, que é o jogo que me inspira, aonde eu trabalho o propósito. O meu primeiro porquê, o primeiro porquê que eu vou falar para vocês hoje aqui. Então, esse jogo, ele ajuda a gente a pensar: o que que eu amo fazer que é um hobby? O que que você faz que você não vê o tempo passar? E aí, então, a gente entra na jornada do crescimento. Depois que a gente passa por todas essas etapas, né, da jornada da descoberta, a gente entra. Pô, quais são os meus desafios? Quais são as crenças, os medos, os seus bloqueios, tudo que está te impedindo de dar o próximo passo na sua jornada? E aí a gente entra nas competências. O que são as competências socioemocionais? Resiliência, como eu lido com as adversidades da vida, a comunicação não violenta, a arte de se relacionar com pessoas. Gente, hoje o maior desafio da humanidade são as relações humanas. Sim ou não? Aí tem a empatia, a escutativa, a inteligência emocional, tudo, eu falo que tudo que a gente não aprendeu na escola, tá? E hoje é o que determina um profissional de sucesso. Por isso que eu falo também, meninas, que não adianta nada você ter o melhor gestor de tráfego, você ter a melhor página, o melhor perfil, se você não trabalhar o seu autoconhecimento, a sua
a sua energia, o seu campo, a sua vibração, aqui, o seu propósito, sabe? Então a gente precisa estar tudo alinhado para que você realmente tenha sucesso. E também conhecer o comportamento, como que o ser humano funciona, porque a gente vive o tempo todo com pessoas, não é? E a jornada do crescimento é isso. Como que eu lido com o outro? A jornada da descoberta é eu comigo mesmo, e a jornada do crescimento é eu e o outro, tá? Então agora eu quero compartilhar com vocês como que a gente trabalha esses 3 porquês dentro da jornada da felicidade, tá? Então, quais são os 3 porquês para a sua existência, para a sua jornada chamada vida? Então, o primeiro porquê, gente, é: descubra quem você é. Por isso que existem os Jogos da Descoberta. O que te motiva? O que te inspira? Como que você pode servir sendo quem você é? Enquanto você ainda não descobriu quem é você, você ainda, com certeza, você está deixando muito de agregar para o mundo, tá? Você, enquanto você está trabalhando só pelo ter, só pelo dinheiro, você ainda não está manifestando o seu ser, a sua essência, tá? Então, e para isso, para você viver o seu propósito, que é manifestar aquilo que você ama fazer, você precisa de um fator importante. E qual é esse fator? Vocês já falaram lá no começo. Qual é o fator importante para a gente manifestar? Ah, tem mais coisa aqui no chat, ó. Que se esconder não te livra de coisas negativas aconteça, então melhor arriscar. Quando olhamos só o lado negativo das coisas, perdemos a oportunidade de ver a beleza da vida. Isso mesmo, Fá. Coragem, isso, olha lá, as meninas colocando. Gente, então esse fator que faz com que a gente realmente manifeste a nossa verdade, o nosso propósito é a coragem. E o que é coragem? Vamos definir coragem? Cor vem de coração e agem vem de ação. Então, coragem é agir com o coração. Aí eu falo, e não com o nosso cabeção, tá? É sair da cabeça, é sair da mente, sair do racional e vir para o coração. É ouvir o seu coração, a sua intuição, tá? Descobrir por que fazemos o que fazemos. Por que você acorda todos os dias? Por que você trabalha? Por que você faz o que você faz? E aí a perguntinha é: o que que te deixa no estado de flow? Aquele estado que você não vê a hora passar. E é isso que o jogo que me inspira ajuda as pessoas a se conectarem com seus hobbies, tá? Aquilo que é um hobby para você, aquilo que você ama fazer, ele pode vir de 2 formas, tá? Aquilo que você ama fazer e que você não vai ganhar dinheiro fazendo, e aquilo que você ama fazer e você pode ganhar dinheiro fazendo. E esse joguinho, ele ajuda a gente a ter esse discernimento, tá? É um joguinho simples, gente, mas que eu amo esse jogo, ele é maravilhoso. Então eu falo que o seu propósito está relacionado à sua missão, ao serviço que você veio prestar à humanidade através dos seus dons e talentos, ou seja, as suas habilidades natas. Propósito, gente, é igual a serviço, habilidades natas, manifestação do seu coração. Aí eu até criei uma frase, essa frase é minha, tá? Eu coloquei assim, ó: viver com propósito é fazer o que faz a sua alma brilhar, é ser você mesmo no mundo, é ser autêntico, é viver a sua verdade, é colocar os seus talentos a favor do mundo, é servir, é saber com clareza qual é o seu papel no mundo, é manifestar o amor que existe em você. E o que você ama fazer? Contanto que a última frase da jornada da felicidade é: "O sucesso é ser você". Então, qual é o seu papel no mundo? Fica a perguntinha aí para você. Se você, gente, não está prosperando, se você ainda está vibrando na escassez, é porque você ainda não está servindo através dos seus dons e talentos. Os últimos 2 anos eu estudei muito sobre prosperidade também, tá? E eu descobri, através dos meus estudos, que a felicidade, que a prosperidade, ela está muito relacionada ao nosso servir, ao nosso propósito, a você se permitir manifestar os seus dons e talentos. E isso significa o quê? Quando você se coloca em primeiro lugar.
Então, prosperidade também está muito ligado ao amor próprio e ao autocuidado, à autoconfiança, tá? Bom, eu quero deixar um convite aqui para vocês, para quem quiser se aprofundar mais, como o nosso tempo aqui é curto, né? Não vai dar tempo de eu trazer um pouquinho mais da vivência dos jogos para vocês. Eu vou dar uma masterclass gratuita, tá? No dia 26 de abril. E depois, quem quiser, quem tiver interesse de participar, depois eu vou deixar o link com a Vera também, tá, Vera? Você pode compartilhar no grupo lá do clube, tá? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre si mesmo, sabe? Eu vou fazer uma vivência prática com os Jogos da Descoberta, tá? Vou deixar depois o convite. Ops. Aí, gente, qual é o segundo porquê para a sua existência? O segundo porquê é a quem você está servindo. Você está servindo o seu ego ou o seu eu verdadeiro? E aí a gente vai entender um pouquinho o que é ego e o que é eu verdadeiro. Eu trouxe para vocês aqui um pouco da escala de Hawkins, que baseia também muito da minha metodologia, tá? O Dr. Hawkins, ele foi, para quem não conhece, um médico, psiquiatra, cientista, pesquisador, professor espiritual. Ele foi, acho que, uma única das pessoas que conseguiu unir a ciência com a espiritualidade. E o que é interessante dos estudos dele? Tá? Ele traz, gente, que 85% da humanidade hoje vive abaixo da coragem. Ou seja, as pessoas, a humanidade está vivendo no nível de consciência do medo, tá? Na emoção do medo, da raiva, da tristeza, da culpa. Ou seja, a humanidade ela está refém das emoções. E enquanto nós estivermos refém das nossas emoções, nós não estamos em condições de criar nada. Então, a humanidade hoje vive na escassez, por quê? Porque ela está vivendo refém das emoções, tá? Então, também podemos fazer uma analogia aqui, ó, com o nosso ego. Então, a gente, segundo Hawkins e vários outros estudiosos, tá? Nós temos duas, como que eu posso dizer aqui? Duas formas de ver a vida, tá? Uma através do nosso ego, que é a nossa parte mais mental, ali, mais racional, e através do nosso eu verdadeiro, que é o nosso coração, a nossa intuição, tá? Quando a gente está vendo a vida através do olhar do ego, a gente está ali no esforço, no vitimismo, com foco na escassez, no controle, na falta, sabe? E aí, então, as relações são tóxicas, porque o ego, gente, ele quer estar no comando, ele quer estar no controle. Então, eu vou falar um pouquinho mais do ego. O ego, ele também busca ser amado, valorizado e reconhecido. Enquanto a gente está nessa busca, a gente não está em condição de amar, nem de valorizar e nem de reconhecer o outro, tá? Então, os comportamentos baseados no ego, o que que eu fiz aqui? É quando as pessoas querem ali estar no comando, se relacionam com base no medo e na pressão por resultados. Tem aquele lema: olha, faz o que eu pedi ou deixa que eu faço, busca sempre culpados, é inseguro, toma decisões sozinho, tem dificuldade em lidar nos seus relacionamentos, tá? Então, nas relações baseadas no ego, as pessoas, gente, tendem a se sentir desvalorizadas, intimidadas, frustradas, culpadas e incapazes, tá? Quando a gente está ali trilhando um caminho do autoconhecimento, a gente está mais alinhado com a nossa essência, com o nosso coração, com o nosso eu verdadeiro. E o que é estar alinhado com o nosso eu verdadeiro? Você passa a prezar mais pelo bem-estar das pessoas, você é uma pessoa mais sociável, mais empática, você tem aquele lema, ó, juntos somos mais fortes, eu não preciso pisar no outro para conquistar o meu, sabe? É aquele lema, juntos somos mais. Lidera pela motivação, pelo foco nas virtudes, busca soluções, é autoconfiante, sabe desenvolver ali as pessoas sem medo de perder a sua própria posição. E ele lidera e vive pelo exemplo. Tá? E quando a gente tem relações baseadas no eu verdadeiro, as pessoas se sentem valorizadas, capazes, amadas, respeitadas e apreciadas. E aí, voltando lá na escala, só queria falar um pouquinho do ego. E aonde que está o propósito na escala de Hawkins, tá? O Hawkins, ele fala
que quando a gente se aceita, quando a gente se ama, quando você se permite ser você mesmo, você começa a manifestar o seu propósito. E aí tá aqui, ó, no nível da aceitação. Quando você aceita quem você é, quando você se permite manifestar a sua verdade, você passa a manifestar o seu propósito. E aí ele também fala, tá? Que quando você manifesta o seu propósito, você entra no fluxo. E o que é entrar no fluxo? É você estar alinhado com a prosperidade. Você para de correr atrás das coisas. As pessoas vêm atrás de você. As oportunidades aparecem. Gente, é de verdade. Eu falo que a magia acontece, tá? Quando você se permite ser guiado pelo seu eu verdadeiro, tudo muda na sua vida. Você sai do vitimismo, você se coloca como co-criador da sua realidade, você manifesta o seu propósito e as coisas chegam até você. O Hawkins ele fala assim que você para de correr atrás do o seu sonho começa, ele vem até você. Olha que lindo e que mágico isso, tá? Então, eu estou vivendo isso nesse momento, sabe? Gente, é incrível, as pessoas chegam pra gente, as oportunidades aparecem, os convites começam a chegar, e é aquele movimento mesmo de prosperidade, sabe? De ascensão, aonde tudo acontece sem esforço. Quando você tá no esforço, é porque você está no ego, tá? Então, uma análise, é uma reflexão para vocês fazerem. Você está vivendo no fluxo ou você está vivendo no esforço? Você está manifestando o seu ego ou o seu eu verdadeiro, tá? Segundo porquê. Aí agora a gente vai para o terceiro porquê. Opa! O terceiro porquê é: qual é a emoção que você está cultivando? Amor ou medo? No fundo, gente, só existem duas emoções: amor e medo. Todas as outras são derivadas dessas, tá? Então, se você também não está cocriando, se a sua vida está parada, se os seus sonhos não estão prosperando, você está vibrando no medo. Quantas vezes no seu dia você pensa: ai, eu tô com medo disso, ai, porque o medo, ai, porque não sei o quê, ai, porque o que que as pessoas vão pensar de mim, ai, não. Então, cuidado com os seus pensamentos, porque tudo o que a gente pensa e sente, a gente cria a nossa realidade. É lei universal. Quer você aceite ou não, isso é uma verdade, tá? Você cria a sua vida a todo momento com os seus pensamentos e com os seus sentimentos, tá? Então, qual emoção você está vibrando? No amor ou no medo? Eu quero definir amor, gente, porque a humanidade tem uma visão muito errada do amor. A gente acha que amor é apego, a gente acha que amor é a gente colocar todo mundo em primeiro lugar, né? Qual é a pessoa mais importante da sua vida? Ah, é meu marido, a pessoa mais importante da minha vida são meus filhos? Não. A pessoa mais importante da sua vida é você, tá? Então, tive um momento que eu tive um contato com essa carta na minha vida, que chama é de um oráculo que chama Oráculo do Pão. São as 33 virtudes de Jesus que ele traz para que nós possamos viver uma vida mais feliz, próspera e saudável. E uma dessas cartinhas ele define o amor, tá? E aí olha o que ele fala de amor, gente. Amor. Aprendendo a amar a nós mesmos, aprendemos a amar o outro. Cuidando de nós mesmos, cuidamos do outro. Olhando além de nós mesmos, enxergamos o outro. O amor, quando toca a nossa alma, ele cura o que precisa ser curado. Ele transforma o que precisa ser transformado. Nos guia, nos protege, nos ilumina. Então, gente, no fundo, o amor, ele é a coragem de ser você mesmo. Ele é a neutralidade, ele é o não julgamento, é você aceitar o outro sendo como ele é. É a sua disposição para servir, manifestando a sua essência no mundo. É a aceitação de si mesmo e da realidade tal como ela se apresenta para você. Porque eu falo que gratidão é reconhecer que tudo que te acontece é um presente, tá? Por mais que a gente não reconheça, por mais que você esteja passando por o pior desafio da sua vida, reconheça, é o melhor para você naquele momento. Então, agradeça, tá? Amor é intuição. Você vive o amor quando se permite ser guiado pelo seu coração. Você conhece o amor quando esse amor começa em você.
Então, gente, o amor começa dentro de você. Se você se amando, você se cuidando, você se colocando em primeiro lugar. Não é possível amar o próximo sem amar a ti mesmo, certo? E aí, então, tem um livro que eu trouxe 2 frases que me chamaram muita atenção, que chama O Universo em Você. Ela diz o seguinte, a Vivian: "No amor não há problemas, no ego todos os problemas são criados. Aos olhos do amor, nenhum obstáculo é real." Gente, olha que profundo isso. É muito profundo essas frases, tá? Então, por que que no amor não há problemas? Porque, gente, é só o ego que cria problema. O ego, ele quer ser mais, ele quer controlar, ele é vítima, ele tá no medo, entende? Ele tá criando o caos para ele, entende? Então, a humanidade hoje está vivendo na consciência do ego, na consciência do medo, tá? Em todos esses medos aqui. E, gente, o medo, que ele é real, tem um livro há muitos anos atrás, quando era jovem, ele se chama Jovens com Atitude Enriquecem Rápido. E ele fala o seguinte: tem um capítulo só de medo. E ele traz esse acróstico, acrônimo que fala, não sei, eu sempre esqueço o nome do negócio, que é fear, em inglês é medo, certo? E ele fala o seguinte: que medos são experiências imaginárias que parecem reais. Não é o medo do instinto de sobrevivência, tá, gente? Aqui a gente está falando outro medo, o medo criado pela nossa mente, tá? O medo emocional. Todos esses medos aqui, ó. O medo de perder o controle, o medo de não dar certo, o medo de ser rejeitado. Tudo isso é um mau uso da nossa imaginação. Porque o medo existe, você pega o medo? Não, o medo ele é um pensamento, tá? Então, quando a gente tem consciência de que o medo é um pensamento, que o medo não existe, gente, tudo muda. A sua vida muda, tá? Você sai do medo e começa a entrar em você, no seu coração, a viver verdadeiramente o amor que existe em você. Porque não, o medo não existe, só existe amor. É que as pessoas estão desconectadas desse amor, tá? Então, quais são as forças de caráter? Eu tenho um dos meus jogos, são as forças de caráter da psicologia positiva, tá? Então, eu gosto muito de fazer essa analogia, porque a psicologia positiva, ela vem para o mundo para ajudar as pessoas a focarem nas suas virtudes, naquilo que é bom. Porque quando você trabalha as suas virtudes, os seus talentos, você eleva a sua vibração. E elevando a sua vibração, você eleva o seu nível de consciência. Elevando o seu nível de consciência, você muda a sua realidade. Você cocria a sua vida. Porque abaixo do nível da coragem, gente, você não tem energia para cocriar nada, tá? Então, quais são as forças de caráter? Coragem, humildade, entusiasmo, aceitação e perdão, espiritualidade, amor, humor, que é a alegria, e a gratidão, tá? Na psicologia positiva, nós temos as 24 forças de caráter, tá? Mas aqui eu fiz analogia com as principais, com as 8 forças de caráter, que se você cultivar essas forças, elas farão a diferença na sua vida. E aí, para a gente já ir para a nossa etapa final, eu queria convidar vocês para vocês escolherem uma cartinha aqui. Escolhe um número de 1 a 8. Pensa, você pode pensar no seu medo, no seu maior desafio hoje na sua vida, e pensa qual seria essa força, qual seria essa virtude, que se eu trazer essa força para a minha vida, eu vou ter uma grande mudança, eu vou fazer uma grande diferença na minha vida se eu desenvolver essa força. Todo mundo escolhe um número de 1 a 8. Vai, valendo. 10 segundos para vocês escolherem o número. Escolhi? Então vamos lá. Qual é a sua força que, se você colocar em prática na sua vida, vai te ajudar a elevar a sua vibração, o seu nível de consciência e ajudar a cocriar a sua realidade? Tchan, 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 tchan. Então vamos lá. 1, amor. 2, perdão. 3, humildade, confiança, porque humildade, gente, é você confiar em você mesmo. É quando você não precisa mais do reconhecimento do outro, do aplauso do outro, tá? 4, bravura, que é coragem, tá?
nas forças de caráter, coragem está como bravura. Entusiasmo, entusiasmo, gente, é disposição, é estar em Deus. Quando você está entusiasmado, você está manifestando o Deus que habita em você, que é o quê? Seu amor. Quando você faz aquilo que você ama, você está entusiasmado. E o 6, espiritualidade. Aqui o conceito de espiritualidade que a psicologia positiva traz não tem nada a ver com religião. Espiritualidade, gente, é esse caminho de se tornar inteiro, de você integrar o seu ego com o seu eu verdadeiro. É você se unir com você mesmo, com a sua presença, com o seu eu verdadeiro. É o amor que você tem por você mesmo, o seu amor próprio. Isso é espiritualidade, tá? É aquele caminho de você se integrar com você mesmo. Aí, o 7, a gratidão. E gratidão é reconhecer, como eu falei, que tudo que te acontece é um presente, não é só as coisas boas. Também é agradecer aos desafios da vida que chega para você, porque são nos desafios que a gente cresce, tá? E aqui é 8, humor, alegria. Se vocês olharem a escala de Hawkins, qual é a emoção mais elevada? Alegria, gente, humor. Então, aqui, olha para vocês verem, alegria, ó, acima do amor, tá? Amor incondicional, na verdade, ele caracteriza como alegria. É aquela alegria constante de ser e de viver a vida com alegria, tá? E aí, então, quando você tiver clareza sobre esses 3 porquês, você descobrirá o real segredo da vida, o seu verdadeiro papel no mundo. E você entrará no fluxo da abundância e da prosperidade. Então, gente, eu falo que a felicidade, ela é uma escolha. E qual tem sido a sua escolha? Você está vivendo no medo ou no amor? Você está vivendo na razão ou na emoção? No ego ou no eu verdadeiro? Quem está conduzindo a sua vida? Então, eu vou deixar depois aqui com a Vera, no chat, para vocês, o convite da aula, tá, meninas? É só entrar no grupo depois, eu vou colocar o link do Zoom para a aula do dia 26 de abril, é um sábado de manhã, tá? E nessa aula eu vou fazer uma vivência prática com os jogos da descoberta. Vai ser um mini circuito, mas para que vocês possam identificar o perfil, conhecer um pouquinho mais sobre você, suas habilidades, tá? E dia 17 e 18 de maio eu vou fazer uma formação presencial aqui em Campinas. Então, quem é daqui da região de São Paulo, Campinas, aqui de uns 100, 200 quilômetros, vai estar fácil para que vocês possam também se tornarem facilitadoras dos Jogos da Descoberta, porque eu falo que todas as pessoas que trabalham com pessoas pode se tornar um facilitador e introduzir essa metodologia dentro do seu próprio método, tá? Então, quer revolucionar seu método, elevar o seu faturamento, gente, você pode faturar até 8, até não, né? 8 mil reais e começando de 8 mil reais em apenas um dia, usando aí os Jogos da Descoberta em seus treinamentos, palestras, workshops, enfim, tá? Então, tem várias possibilidades aí de fazer diferente da maioria e ajudar as pessoas nos seus propósitos, tá? Então, os jogos, eles são baseados em metodologias ativas, levam aí o autoconhecimento de uma forma leve, interativa, trazem as equipes mais motivadas, mais engajadas, sempre focando na solução de problemas, a comunicação, trabalhamos a comunicação dos perfis comportamentais e acelera, gente, esse processo de elevação de consciência, de autoconhecimento, tá? Aqui a fotinha que eu falei para vocês, ó, do pessoal segurando um mural. Então, sempre no final da jornada, todo mundo faz o seu mural, quem sou eu? E aí eu já posso abrir para pergunta, tá, gente? Já terminamos, só estou mostrando as fotinhas, tá? Quem são esses profissionais que podem participar da formação? Como eu já falei, todos os profissionais que trabalham com desenvolvimento humano, tá? Consultores, quem trabalha com jovens, pessoas em transição de carreira, psicólogos, terapeutas, educadores, profissionais de RH, líderes de equipe, coaches, tá? Todos os profissionais que atuam com desenvolvimento humano. E aqui algumas fotinhas dos facilitadores que já passaram pela jornada da felicidade. Tem muitos aqui, ó, a Edneuza, a Cris.
Fiz várias turmas online, então os jogos também podem ser aplicados no formato online e no formato presencial, tá? Isso, gratidão meninas pela presença, pela participação. Eu quero abrir agora, Vera, para pergunta, para dúvidas, me coloco à disposição aqui e depois eu compartilho com a Vera. A gente pode deixar o link do grupo na descrição do vídeo também, né? Para quem Sim. assistir e quiser conhecer um pouquinho mais dos jogos. E é isso, gente. Aqui está o meu arroba, Instituto Dani Ferrari. Podem chamar também a gente lá no Insta, que a gente envia o. Acho que o link do grupo tá na minha bio, tá? Do grupo do dia 26. Então é isso. Gratidão, meninas. E fico aqui à disposição de vocês, tá? Muito bom, Dani, realmente bem esclarecedor, muito interessante e não tem como fugir. Se nós queremos avançar, esses três porquês que você salientou aqui, eles são de extrema importância. Uma pergunta, meninas, a gente vai abrir aqui para perguntas, vai ser um pouco mais breve devido ao nosso tempo, mas de repente já podem colocar aqui no chat, que aí a gente otimiza. Enquanto isso, uma pergunta, Dani. A pessoa Vai lá. pode adquirir o jogo para autoaplicação? Não, então, a metodologia, eu falo que eu não vendo jogos, né? É bom você ter feito essa pergunta. Eu falo que eu transformo vidas. E o jogo, como você viu, ele é uma ferramenta dentro de uma metodologia, tá? Então a gente tem lá a Jornada da Felicidade, que é composta por duas etapas, e o jogo ele não vem com manual. Então a formação ela é uma vivência prática dos jogos, tá? Então o profissional ele pode participar da formação, da jornada, para ele próprio. Ele não precisa adquirir os jogos, mas ele tem a possibilidade de fazer a formação. Ah, Dani, eu não quero me tornar o facilitador, mas eu quero vivenciar a jornada. Eu posso? Pode. Tá? Então, na última formação que eu dei, eu tive algumas pessoas nessa condição que estavam em transição de carreira e queriam muito fazer a jornada. Então, você pode fazer como para você, sem precisar adquirir os jogos, tá? Mas para você aplicar o jogo com outras pessoas, aí é necessário passar pela formação, pela vivência, né, da metodologia. E aí, outra pergunta que o pessoal costuma fazer: Ah, Dani, eu tenho o meu próprio método. Aí, como que eu faço? Você pode usar os jogos dentro do seu método, tá? Então, você pode, igual a frase, revolucione o seu método. Eu tenho uma amiga que ela tem lá o projeto dela que chama Desbravando Sua Rota. Então, ela usa a jornada da descoberta, a jornada do crescimento dentro do programa dela, tá? Então, todas as pessoas que já têm um programa pode utilizar. Por quê? O que é a jornada? É a primeira etapa, que é o autoconhecimento. Né? Então, ela encaixa dentro de qualquer área, de qualquer nicho, tá? Perfeito. Olha só, Que temos bom. ótimos comentários aí, dá uma lidinha, Dani. Dani, sua palestra foi brilhante, você estava iluminada. Apesar de já ter feito a formação, sua palestra me tocou em novos pontos importantes para mim, que ainda não tinha despertado. Ah, que bom, Fátima, gratidão, linda. Lu, Dani, sempre maravilhosa, sou fã da metodologia e dos jogos e vale a pena vivenciar essa experiência. Gratidão, Lu. Muito bom, meninas, ter vocês aqui. E é isso, eu falo que eu tenho profissionais, Vera, de todos os nichos, sabe? Eu tenho corretoras de imóveis, a Cris aqui é terapeuta também, a Lu é consultora de RH, tem educadores, a Edneuza acho que trabalha com liderança também, né, Edneuza? Então, assim, tem bastante profissionais aqui, eu tenho profissionais de várias áreas. Então, eu falo, quando a gente está falando de pessoas, de gente, então o jogo e a jornada cabe em qualquer nicho. Ótimo, perfeito. Meninas, alguma dúvida, alguma pergunta que querem fazer? Para que a gente possa encerrar, temos 1 minuto. Nossa, ainda bem que eu consegui cumprir o tempo, viu? Eu tava com Sim. medo de não conseguir. Edneuza Que está bom dizendo que que os jogos da jornada são maravilhosos. Marilda também agradecendo. E para finalizar, quero pontuar para vocês que essa é uma ação do Clube Mulheres de Negócios em Língua Portuguesa, que tem como objetivo não só conectar mulheres em língua portuguesa, mas também fomentar parcerias, network, negócios entre essas mulheres e também esse tripé do clube que nós estamos vendo, obtenção de conhecimento, para que a gente possa aprimorar cada vez mais a nossa carreira,
o nosso autoconhecimento. O clube traz sempre informações a respeito disso, para que, você possa potencializar ainda mais esse seu eu verdadeiro, não é isso, Dani, que você falou? Isso mesmo, nosso eu verdadeiro. Ótimo. E Isso fica já o mesmo. convite para vocês que ainda não conhecem o clube, teremos uma reunião global na próxima quarta-feira, e essa reunião vai ter um tema justo sobre parcerias estratégicas. Vocês são convidadas para participar conosco. Também vamos ter um momento de network, onde você vai poder se apresentar, falar um pouco do teu negócio, do teu produto, do teu serviço, para então, de repente, encontrar outras parceiras de negócio ou vender algo que você esteja fazendo no momento. Então é isso. Ah, muito bom, meninas. É isso. E logo, logo vamos estar levando os jogos aí também para Portugal, né, Vera? Com toda Para fora do certeza. Brasil. Essa é a nossa ideia, expandir cada vez mais os jogos, né? E a metodologia, levando aí para ajudar as pessoas a viverem uma vida com mais significado, com mais propósito, mais prosperidade, mais saúde, né? Esse é o nosso objetivo. Isso mesmo. Muito obrigada, Dani, Ah, mais uma vez, gratidão, pela tua meninas. contribuição aqui conosco, pela tua doação. Foi muito esclarecedor o seu assunto. E, reforçando, temos a sua formação online e também presencial, não é? Temos as 2 formas, online e presencial. Ótimo, é muito bom Exatamente. saber da online, porque nós que É. estamos em outro estado, Sim, podemos acessar é, e fazer. exatamente. A gente pode pensar depois em fazer algo para o clube, né, direcionado Sim, para as com mulheres do certeza. clube, no formato online, porque tem mulheres no mundo todo, né. Sim, certeza. E vamos conversar sobre isso, porque daqui a pouco o clube está implementando também a escola de conhecimento, a escola de empreendedorismo, vai ser bem interessante. Ah, muito bom, muito bom. Muitas coisas vão surgir de Sim, oportunidades no certeza, crescimento do clube também, né. sem Muito dúvida. bom, né. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês, por estarem aqui conosco.